Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a parábola da ovelha perdida. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E a parábola que nós iremos estudar no vídeo de hoje, ela faz parte de uma unidade literária que fala sobre o perdido. Quais seriam essas parábolas? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma ou da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Então, neste vídeo, nós iremos tratar especificamente sobre a parábola da ovelha perdida. Então, nós observamos que nas três parábolas fala daquilo que se perdeu, mas em cada parábola desta há riquezas de detalhe que nós podemos aprender com o Espírito Santo de Deus. E aí vamos direto ao texto, que é a base do nosso vídeo de hoje, que se encontra em Lucas, capítulo de número 15. Iremos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 7, que nos diz assim: Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até achá-la. E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então chama os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, do mesmo jeito, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então é uma palavra forte que fala aos nossos corações. E qual o contexto em que ela está introduzida? Aqui Jesus, diante daqueles pecadores e cobradores de impostos que vinham até ele para ouvir a sua palavra, os mestres da lei e os fariseus então murmuravam dizendo: Como assim eles recebem pecadores? Como assim ele recebe esses publicanos? Por quê? Porque os fariseus se achavam mais justos do que aqueles que de alguma forma eram vistos por eles como a ralé da sociedade, porque não entendiam, não tinham entendimento da lei. E aqui Jesus Cristo ele vai trazer uma figura de linguagem, uma figura para expressar aquilo que eles estavam questionando, estavam murmurando. E uma figura muito conhecida naquela época, a do pastoreio, do pastor e suas ovelhas. Já falamos em alguns vídeos aqui. Então aqui ele vai trazer, se um animal se perde, aquele dono vai atrás dela com toda alegria, ao achar fica alegre, se alegra com seus amigos diante daquela ovelha que estava perdida. Aqui trazendo uma conjectura para os nossos dias atuais, vamos pensar no animal de estimação, no seu cachorrinho que você tem lá, que tem muito amor por ele, tem um amor por ele como se fosse de uma pessoa, e ele de alguma forma se perde, sai da sua casa, e aí você vai atrás dele, procurar o seu animal de estimação. Então você, quando encontrar, com certeza vai ter muita alegria por ter encontrado um animal seu de estimação que tinha encontrado. Então, se você se alegra por um animal seu de estimação, imagine a alegria de Deus diante do homem, de um pecador que se arrepende, que volta aos caminhos de Deus. E aqui o interessante é que quando Deus diz, que Jesus Cristo nos diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento, ele está diretamente falando daqueles mestres da lei, os fariseus. Porque para os fariseus e os mestres da lei, eles achavam que por ser filho de Abraão, da descendência de Abraão, não necessitavam de arrependimento. É tanto que João, quando vem com o seu batismo nas águas,
Eles não se batizavam por João nas águas porque eles acreditavam ser justos, ou seja, não precisavam de arrependimento. Então João vem com a sua pregação, né? Raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então eles achavam que não necessitavam de arrependimento. Eles não achavam que não precisavam alcançar esse perdão, porque já eram da descendência de Abraão, porque eles estavam cumprindo aos seus olhos a lei de Deus, cumprindo a Torá, cumprindo a lei de Moisés, o Pentateuco. Então para eles não necessitavam por conta disso, porque eles estavam seguindo minuciosamente os preceitos religiosos, os preceitos da lei. E aí, mais uma vez, conjecturando para você compreender, ficar claro na sua mente qual é o contexto, o que está acontecendo aqui, vamos trazer aos nossos dias atuais. Imagina uma pessoa, né, que ele é assíduo na igreja, ele lê a Bíblia todos os dias, ele ora todos os dias, então ele faz tudo, né, vamos dizer assim, externamente, que demonstre a sua religiosidade. E ali, para ele, por fazer isso, por estar na igreja todos os dias, por jejuar talvez 2 vezes por semana, por orar todos os dias, acha em seu ser que não precisa do arrependimento. Ele acha que não precisa se arrepender dos seus pecados. E aí que consiste o grande erro. Porque todos nós precisamos nos arrepender todos os dias. Porque nós, como pecadores, podemos pecar no ouvir, no olhar, no falar. Então, a nossa natureza em si, ela já é pecaminosa. Então, nós estamos sujeitos diariamente ao pecado. Estamos expostos diariamente ao pecado. Estamos no mundo corrompido. Então, é necessário, todos os dias, chegarmos aos pés da cruz para buscar o perdão dos nossos pecados. Porque só alcança perdão dos pecados aquele que se arrepende. Porque sem o arrependimento não tem como alcançar o perdão dos pecados. Eu já ouvi muitas pessoas falando, né? Falo pessoas que não estão na igreja. Que também entra até nesse fato da pessoa que está na igreja e não acha que não precisa de arrependimento. Mas também tem uns que estão fora que acham que não precisa de arrependimento. Eu não faço mal a ninguém. Eu não mato, eu não roubo, né? Eu não faço mal a ninguém. Mas está cometendo aquilo que é abominável ao Senhor, no oculto. Mas para ele está tudo certo. Não precisa de arrependimento. Não precisa do perdão dos seus pecados. Então, o erro está justamente aí, em achar que não precisa de arrependimento. E aí, voltando para a alegria de quando o dono dessa ovelha a encontra, nós vemos aqui que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E aí, no início eu falei dessa unidade literária que fala sobre os perdidos, em cada um ela tem a sua particularidade. Nessa primeira, o perdido talvez se perdeu, a ovelha, por sua ignorância, por sua inocência, por sua, vamos dizer assim, imaturidade. Ela não se deu conta que estava talvez se afastando do rebanho, se distraiu com alguma coisa e acabou se distanciando do rebanho, se afastando do rebanho. Talvez a moeda perdida, a dracma perdida, não teve nenhuma, vamos dizer assim, uma ação direta para ela se perder. E o filho pródigo escolheu mais os prazeres deste mundo do que estar na casa do Pai. Então cada um tem a sua exclusividade, vamos dizer assim, nesse momento de ser perdido. E aí, como nós focamos e iremos focar, estamos sendo focados aqui na ovelha, na parábola da ovelha perdida. Talvez essa ovelha se perdeu por essa simplicidade, por essa ignorância, quem sabe. Talvez por a imaturidade na fé. Paulo vai nos dizer que muitos são levados por vento, jogados para lá e para cá, por vento de qualquer doutrina, porque estão
imaturos na fé, porque são crianças na fé e são enganados por homens que querem induzir ao erro. Então é necessário nós, como aqueles que creem no Filho de Deus, firmar as nossas estacas na rocha que é Jesus Cristo, ter uma base sólida da nossa fé, para que não possamos nos desviar do caminho, talvez por essa imaturidade espiritual, talvez por essa porque ainda somos meninos na fé e podemos ser induzidos ao erro por homens que querem nos afastar do evangelho puro, do evangelho que consiste na simplicidade de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou. E por isso nós temos nossos pecados perdoados, porque Ele pagou alto preço na cruz do Calvário, preço de sangue, para que nós fôssemos libertos do nosso pecado. E assim como Ele ressuscitou, nós também iremos ser transformados em um corpo glorificado. Então esse evangelho simples, que pelo desenvolvimento, vamos dizer assim, da sociedade, tem ficado perdido, tem ficado para trás e tem entrado ensinos de homens. Então nós não podemos perder essa simplicidade, porque o estar perdido muitas vezes não significa que estamos fora da casa de Deus, mas às vezes estamos dentro da casa de Deus, mas distante do evangelho puro, da verdade pura e simples. Estamos corrompidos por ensinos de homens, porque os fariseus e mestres da lei, eles conheciam a lei do Senhor, eles buscavam cumprir cada preceito da lei do Senhor, mas estavam distante do aprisco, estavam distante do bom pastor. Então isso nós devemos analisar como está a nossa caminhada espiritual, porque podemos estar, isso é sério, podemos estar perdidos estando dentro da casa de Deus, estando na igreja e estar perdido. Mas, por isso, ao autoanalisarmos, nós chegarmos a essa conclusão que precisamos de arrependimento, ou seja, voltar atrás, dar meia volta. O que isso significa arrepender? Vá meia volta e voltar para o estado de origem. Lembra do teu primeiro amor. Lembra de onde Deus te tirou. Porque nós precisamos estar na comunhão com o nosso bom pastor. Porque eu tenho certeza que há alegria no céu. E aquele que talvez se distanciou, falando literalmente, está afastado por algum problema que aconteceu, ou talvez por sua imaturidade espiritual, por sua, não tinha criado ainda raiz. O bom pastor está atrás de você. Ele quer te pegar nos braços. Porque a ovelha, talvez, quando se distanciou, não tinha mais força para retornar, estava cansada. Mas ali o bom pastor pega a ovelha, coloca nos seus ombros. Porque Jesus Cristo nos diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Isso é uma realidade. Você que talvez não tem mais força para voltar para os caminhos do Senhor, Jesus Cristo vai ao seu encontro, te pega nos braços, põe nos ombros e traz de volta para a casa do Pai, para o aprisco, onde é o lugar que você deve estar, na presença de Deus. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.